Você certamente sabe o que é um pré-candidato. É aquela pessoa que pretende disputar um cargo em uma eleição. O termo candidato só pode ser utilizado após a aprovação da candidatura pelo juiz eleitoral. A pré-campanha dá aos candidatos justamente o tempo necessário para que se faça um planejamento melhor e para que seja feita uma comunicação com os eleitores com o objetivo de trazer grandes resultados de engajamento da comunidade. Algumas dicas para uma pré-campanha eleitoral de sucesso são: entender as demandas do eleitorado, fortalecer lideranças locais, entender seu potencial de liderança, definir a imagem e a mensagem que a campanha levará ao povo, formar sua coordenação provisória e montar o cronograma de campanha, por exemplo. O nosso entrevistado de hoje já colocou seu nome como pré-candidato ao cargo de prefeito de Caratinga e vai falar sobre suas propostas. O Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e também pelas mídias digitais. A corrida eleitoral pela cadeira de prefeito de Caratinga em 2024 conta com vários nomes. Por isso, o programa Começo de Conversa está abrindo espaço para receber em uma série especial de entrevistas os pré-candidatos à prefeitura da cidade. Abrindo os trabalhos, recebemos aqui hoje o filho de Wagner Lucas Gonçalves, o Wagner do Manocha, e da Edna Maria da Silva Gonçalves. Ele é casado com a Deise Dias de Moura Gonçalves e pai da Maria Regina Gonçalves de Moura, de 4 anos. Ele tem 36 anos, tem pós-graduação e nasceu e mora em Caratinga. Ele é professor, servidor público, assessor e consultor em gestão de saúde. Trabalha na saúde pública há 17 anos e já foi secretário de saúde em Caratinga e em Imbé de Minas. Superintendente de Vigilância em Saúde, diretor de promoção à saúde e prevenção de doenças, diretor de epidemiologia e estatística, coordenador do NASF e da atenção primária. Seus hobbies são passear com a família e conversar com os amigos. Estamos falando do Eric Gonçalves Silva. Vem pra cá, Eric. Obrigado, eu que agradeço. Senta aqui. Muito bom estar aqui, Eric. Vou começar com essa pergunta, né? Por que se candidatar à Prefeitura Municipal de Caratinga? Olha, como servidor público, a gente aprende a servir. E eu acho que é o momento de Caratinga ter um jovem no comando da Prefeitura. Nós precisamos trazer um novo olhar para a cidade. Então eu coloco meu nome à disposição para a população de Caratinga, para os grupos políticos, para que nesse tempo eles façam uma avaliação para que possam observar se o nosso nome possa ser o melhor nome para servir a nossa população. Eu vou fazer um comentário e te fazer uma pergunta, porque assim, eu acho que é inegável e eu acho que é unanimidade isso, que você certamente hoje é o que mais representa a boa saúde de Caratinga, sabe, dessa região toda aqui. Foi um grande secretário, assim, muito bem elogiado. E quando nós falamos em saúde, quer dizer, como que você vê hoje a saúde do município? O que você acha que você pode acrescentar? Você acha que está muito bom? Você deixou um legado? Como é que você vê isso tudo aí? Olha, a saúde pública sempre foi um grande desafio. Quando eu assumi a saúde da cidade de Caratinga, nós assumimos em meio a uma pandemia que assustava a todos. Era um momento que a gente tratava como um momento de crise, né? Mas nós criamos alternativas para prestar um melhor serviço para a nossa população, com muita dedicação e com muito trabalho. A gente observa que após a nossa saída, a saúde ela teve um declínio, né? Então é importante a gente reforçar novamente o nosso compromisso com a saúde pública, porque todos nós dependemos da saúde pública. Eu falo que 100% das pessoas, elas são cobertas pelo SUS, porque o SUS ele envolve a vigilância sanitária, que libera o alvará no hotel, do restaurante, da farmácia. O SUS, como exemplo da pandemia, ele atendeu quase toda a população com os leitos de UTI. Vale destacar que Caratinga, pela primeira vez, foi referência no estado no atendimento à saúde, num trabalho em conjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga e o Hospital Irmã Denise Cazu, né? E esse trabalho conjunto que mostra que nós devemos sim trabalhar na administração
fortalecendo tanto a Prefeitura Municipal e todas as instituições da cidade. Bacana. Trânsito. Nós sabemos que o trânsito de Caratinga é caótico. E também assim, a gente percebe que a população não colabora muito, né? Porque assim, sai de carro de uma rua para ir no centro da cidade. Coisa que poderia fazer a pé. Mas, enfim, é uma questão de educação. O que fazer com esse trânsito de Caratinga, Eric? Qual a sua proposta para isso? Olha, primeiramente a gente precisa de um planejamento, né? Saber qual que é o fluxo, né, de veículos aqui na nossa cidade e criar alternativas, né? A gente vê em algumas cidades que tem alternativas aí de bicicletas públicas, né, que as pessoas possam se locomover de uma forma mais fácil, né? E também adotar meios, né, de abertura, talvez, de alguns acessos que sejam utilizados de forma alternativa para a nossa população. E incentivar, né, com campanha educativa no trânsito, né, a gente vê que muitas pessoas ainda param em fila dupla, param em qualquer lugar, e eu acredito que primeiro é o trabalho de educação e depois um trabalho de fiscalização para que nós possamos fazer uma cidade que seja organizada e que todo mundo tenha seu direito adquirido dentro aqui. Bacana. Você falou em educação, então eu vou pegar esse tema logo. Assim, você, quando olha a educação oferecida pelo município, aonde você observa que pode melhorar isso? Olha, eu tenho um carinho grande pela educação. A minha mãe, ela veio da educação. Eu sou professor e é um carinho que a gente tem por um setor que tudo começa pela educação. A gente fala na saúde, né? Para a gente ter uma boa saúde, a gente precisa de uma educação estruturada. E hoje a gente não pode fugir da tecnologia, né? Nós estamos no mundo tecnológico, onde as nossas crianças, mesmo bem novinhas, as crianças lá do infantil, elas já desenvolvem bem no meio tecnológico, então a gente precisa auxiliar na tecnologia e reforçar, né, a educação de qualidade para esses alunos, para a gente atrair, né, os alunos para a escola, não somente nas aulas, mas também nas atividades interdisciplinares, onde que a gente pode trazer outras referências para a escola. Tá, e ainda dentro da educação, a gente, olhando assim, uma situação do Brasil inteiro, né, a gente constata de fato a desvalorização do profissional da educação, de maneira muito especial do professor, né? Como resolver isso? Olha, com certeza, a gente vê essa demanda já é uma demanda antiga e a gente tem que buscar conversando com a classe, né? Em consonância com a classe, com o sindicato, para a gente ver qual que é a alternativa econômica que o município pode buscar de valorização do professor. E nós sabemos, né, que todos os profissionais em destaque dentro da sociedade, eles tiveram algum professor. Eu sou professor e a gente sente, né, que nós precisamos valorizar esses profissionais para a gente ter uma educação cada vez melhor. E quando eu falo valorizar o profissional, não é somente salarialmente o profissional, também boas estruturas nas escolas. Até uma questão também da própria educação, né, no sentido de respeitar mais o professor, né, porque você lembrou muito bem, né, engenheiro teve um professor, médico teve um professor, o presidente teve um professor, o vereador, o prefeito, todo mundo teve um professor, né? Sim. E o professor realmente está precisando de ser mais valorizado. Segurança pública, tá boa, precisa melhorar, como é que o município pode contribuir com isso? Olha, eu vejo que as pessoas não se sentem seguras atualmente, né? Nós precisamos investir também na tecnologia, no olho vivo, na aproximação cada vez mais da polícia, né, dentro da sociedade, dentro dos locais mais críticos e também, né, de forma social, criar elementos que nós possamos trazer e tirar as pessoas da criminalidade. Eu falo sempre da juventude, né? A gente preocupa muito com a criança, o jovem e adolescente. A gente precisa ocupar os principais bairros, né, que tem um alto índice de criminalidade, a gente ocupar com esporte, com lazer, com programas sociais, ou seja, a boa sociedade, ela precisa de estar junto, auxiliando as pessoas. Eu não acho que é uma missão somente da polícia, né? É uma missão de toda a sociedade, dando suporte e apoio para que as pessoas não entendam que a criminalidade é o melhor lugar para elas. Tá, você falou do serviço social, e aí eu vou um minuto só para você responder, para a gente fechar esse bloco aqui. A questão como fortalecer o terceiro setor, que é um setor muito importante, né? Não só em Caratinga, mas no Brasil inteiro. Olha, apoio, né? O terceiro setor, ele precisa de apoio.
Geralmente são pessoas que prestam serviço de forma voluntária, né? Não tem toda a estrutura e a gente precisa de apoiar, né, todas as instituições e apoiar com a prefeitura e também buscar, né, através do empenho do governo estadual e do governo federal, ações e investimentos para que a gente possa fortalecer esses setores que prestam um belo serviço aqui na nossa cidade. Bacana, Érico, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Estamos numa conversa aqui sensacional com Eric Gonçalves, ele que é pré-candidato à Prefeitura Municipal de Caratinga. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Começo Conversa Especial, recebendo hoje aqui o pré-candidato ao cargo de prefeito de Caratinga, Eric Gonçalves Silva. Eric, camelôs, você virando prefeito, eles ficam ali, eles saem dali, o que você pensa ali para os camelôs? Olha, eles ficam ali e eu sou um incentivador das pessoas que criam um método de renda para a vida. A gente precisa de incentivar os ambulantes. Eu, como professor, vejo aqui as pessoas que ficam em frente ao NEC, como os alunos correspondem e como há um carinho dessas pessoas que buscam o seu trabalho e buscam incentivar a renda para as famílias. Inclusive, um detalhe principal, eu vejo que as nossas praças públicas hoje estão ocupadas por pessoas que não deveriam estar. E a gente poderia incentivar, levar essas pessoas também para as nossas praças, incentivando um local onde que a gente pode ir levar as nossas crianças. Hoje em Caratinga, quem tem criança não tem nenhum espaço público para passeio. Então a gente pode incentivar o social, o trabalho e renda, também com a diversão da nossa população. Bacana. A Caratinga é uma vitrine de talentos, né? Eu falo que é um celeiro de artistas, né, Caratinga? Então, assim, você tem muitos escritores, músicos, pessoal que mexe com teatro, com dança, cinema. Então, assim, Caratinga é uma referência, não só na região, mas extrapola até nessa questão toda, né? Como apoiar mais a cultura de Caratinga? Porque, assim, o que eu percebo é que realmente falta apoio para esses talentos todos, sabe? Olha, eu vejo que Caratinga tem diversos grupos, né, de incentivo à cultura. A gente tem que buscar, né, forma deles desenvolverem projetos onde que o gestor público vá buscar, né, todos os projetos e apoio junto ao governo estadual e federal. Eu falo que a cultura é que vai nos ensinar ou até a gente retornar aqueles velhos hábitos que faltam para nós hoje, né, que é o respeito, que é o respeito à família, que é a boa convivência. Eu acho que através da cultura a gente pode avançar muito com diversos projetos e Caratinga tem aí diversos talentos. Só falta apoio. Bacana. Quantos funcionários tem a prefeitura, Eric? Olha, a prefeitura tem em torno de 2.500 a 3.000 funcionários. Teve um aumento muito grande nos últimos anos, né? Então Sim. não é para culpar um prefeito não, mas foi crescendo. Mas a cidade também cresceu. Mas eu sei que tem muito cargo de comissão. Então, assim, no seu governo, cargo de comissão, como é que você vê isso? Quer dizer, é uma figura que você pretende manter indiscriminadamente, reduzir? O que você pensa sobre isso? Olha, como servidor público, eu não poderia pensar diferente. Primeiramente, nós temos diversos servidores públicos com grandes talentos dentro da prefeitura. Então, primeiramente, a gente precisa de aproveitar quais que são os talentos que estão em diversas áreas. Eu fui um que tive a oportunidade de trabalhar com 3 prefeitos, né, ocupando o cargo comissionado, e eu falo que isso traz uma economia para o município, né, que é o próprio servidor ocupando o cargo comissionado. E os outros, que a gente não tiver pessoas, né, com a competência para ocupar esses cargos, a gente vai buscar, né, dentro da cidade, pessoas que queiram contribuir. Eu acho que o cargo comissionado, a primeira essência, ele querer servir a população, né? Eu acho que a primeira pergunta, você quer servir a população? Se ele quiser, a gente vai fazer uma avaliação se ele tem perfil para aquele cargo. A gente não pode sair nomeando de forma indiscriminada, né? A gente precisa de avaliar, porque a gente está tratando da coisa pública, a gente está tratando do dinheiro do povo.
E a população, ela quer um bom serviço prestado por esses servidores, né? Então a gente tem que ter o controle, valorizando primeiro o servidor público e buscando, né, de forma alternativa pessoas na cidade que queiram servir a nossa cidade. Caratinga, o pessoal fala que é uma cidade do já teve, né? Já teve a empresa tal, já teve não sei o quê, já teve... Tem uma série de questões. Em relação à empresa, eu queria que você falasse. Como trazer empresas de fato para Caratinga, resolver aquele problema daquele distrito industrial que não sai do papel nunca, nem gerar emprego para a população? Olha, através de incentivo, né? E Caratinga precisa de mostrar para a empresa, ou seja, ela precisa de fazer um planejamento de tudo que Caratinga tem, mostrar o acesso, que é uma cidade bem localizada, que é uma cidade que a gente tem disponibilidade de água, é uma cidade que a gente tem um movimento, né? Justamente na saúde, onde que a gente é uma cidade polo, onde que nós somos uma cidade polo de educação. Acho que a gente precisa de fazer um projeto para ir atrás das empresas e mostrarem o porquê é importante essa empresa vir para Caratinga. Eu vejo que é uma sociedade acolhedora, mostrar exemplo de outras empresas que vieram de fora e que hoje fazem sucesso na nossa cidade, ou seja, através de planejamento e através de um marketing bem feito, mostrando que a nossa cidade é uma cidade acolhedora e que vai trazer, né, sucesso de vendas ou para o projeto da empresa que aqui está lá. Ou seja, o prefeito precisa de apoiar o empresário. E tem, inclusive, um polo industrial, né, lá na divisa com Ipatinga ali. Isso. É uma coisa que está lá parada há quanto tempo não se fala. Toda eleição a gente fala naquele polo industrial. E realmente é uma questão que precisa resolver. Inclusive porque tem também morador de Caratinga ali naquela divisa, né? Lembrando que a gente precisa de aproximar a cidade de Caratinga do Vale do Aço, né? Então ali é uma área de desenvolvimento e a gente precisa também, né, levar serviços públicos ali para a gente apoiar cada vez mais aquela população e apoiar as empresas, né? Mostrar que a prefeitura, quando a gente mostra que a prefeitura está presente, as pessoas elas têm um outro olhar no seu desenvolvimento. Copasa, vamos lá. O que você imagina? Assim, porque tem candidato, por exemplo, que defende cortar esse contrato. A gente sabe que não é bem assim, isso é tudo muito complicado, mas a gente sabe também que o serviço da Copasa, em alguns aspectos, ele deixa a desejar mesmo, né? E me incomoda muito, por exemplo, como cidadão, é tal do abrir o buraco e largar aquilo para lá, bicho. Então, assim, a prefeitura passa um asfalto, aí pouquinho tem um buraco, aquele buraco a gente sabe que vai aumentando. Como resolver essa questão com a Copasa? Olha, como todo contrato, privatização, cessão, a prefeitura ela precisa de fiscalizar e cobrar a execução daquele contrato. Nem que a gente tenha uma pessoa específica para fazer isso. E trazer, através de meios administrativos e jurídicos, punição. A gente vê muita reclamação, só que a gente não vê nenhuma punição para a empresa executora. Então, assim, eu acho que a gente precisa de acompanhar todos os contratos. Se há dinheiro público, a gente precisa de controlar, acompanhar e cobrar dessa empresa. E de forma transparente expor isso para a população. Então, assim, eu acho que o acompanhamento de todos os contratos, não somente o da Copasa, ele tem que ser próximo. O executivo precisa de estar próximo, acompanhando todos os contratos, porque lembrando, é uma prestação de serviço público. A Copasa, ela tem que prestar um serviço de qualidade para a nossa população. Então, através de cobrança, nós precisamos estar atentos, porque é o dinheiro público que está sendo investido na nossa cidade e a gente quer um serviço de qualidade. Bacana, porque a gente vê a população fiscalizando e cobrando, né? Mas o município precisa agir, né? Com certeza, né? A gente precisa de ouvir a população. Muitas das vezes, como gestor público, e eu fiz isso muito na saúde, Eugênio, como gestor da saúde, eu ia pelo menos em uma unidade de saúde por dia antes de chegar na secretaria. Não era para fazer política, e sim ouvir a população, sentir como que a população estava sendo atendida. Então a gente tem a voz do povo e a gente precisa de sentir o que o povo está reclamando e o que o povo está precisando para a gente atender a demanda da população da nossa cidade, de forma mais assertiva. Bacana. Plano diretor de Caratinga, você conhece? Acha que precisa de ajuste? Ele funciona? É só uma coisa que precisa ser aplicada e não se aplica? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que precisa de ajustes, né? Se eu não me engano, o plano diretor, a última vez que ele deve ter tido algum ajuste, deve ter sido há 8 anos atrás, né? Eu participei na época do CODEMA, né? E nós acompanhamos parte do plano diretor.
eu acho que é preciso de ajuste. A cidade ela muda, o desenvolvimento da cidade ele já foi alterado, então a gente precisa, ou seja, atualizar o plano diretor e colocar em prática. E a gente passar para a população o que é o plano diretor. Muitas das vezes, né, a gente fala, Caratinga tem um plano diretor, mas a sociedade ela não conhece, o empresário ela não conhece, o morador de Caratinga ele não conhece, ou seja, colocar em prática mesmo, através, né, dentro dos 4 anos de governo, né, não adianta colocar tudo de uma vez. A gente precisa selecionar, né, quais que são as ações mais prioritárias, trabalhar dentro do desenvolvimento dessas ações e ir mostrando o avanço para a população do plano diretor e adaptando com o tempo. Você falou, foi interessante aí que a população tomando conhecimento, ela também passa a fiscalizar o próprio plano diretor, né? Com certeza. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Bate-papo muito instigante, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, nós voltamos já já, estamos falando com o pré-candidato a prefeito de Caratinga, Eric Gonçalves. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa, e você que chegou agora pode acompanhar ainda um final de bate-papo sensacional aqui com o pré-candidato a prefeito de Caratinga, Eric Gonçalves Silva. Eric, como você está vendo o cenário político para essa eleição? Olha, eu vejo um cenário político que vai ser competitivo. Já vejo que a cidade está movimentada de bons nomes, né, de pessoas que estão colocando seu nome à disposição. Né, cito aqui, a gente está no mesmo grupo político, Rogério Soares e o Johnny, né, e entre outros candidatos. Então a gente vê que a política ela tem que ser disputada de forma saudável. E quanto mais pessoas com bons nomes a gente tiver na cidade, a gente vai acrescentar nessa disputa política. É uma disputa que a gente pode agregar ideias e isso vai trazer melhores soluções para a cidade de Caratinga. E eu acho também assim, que fortalece o debate, né? Com certeza. É bacana, porque eu acho que é a primeira vez que nós temos tantos pré-candidatos. Eu não sei quantos vão chegar lá no final, mas assim, estamos aí com um número muito grande. Eu acho que isso fortalece o debate, para a população também é bom, e fortalece até as coligações, né? Sim. A gente vai vendo o que cada um pensa. Meio ambiente e turismo. Eu queria, nessas duas questões, como que o município pode, de fato, ajudar na preservação do meio ambiente, né, na nossa região toda, mas fortalecer o turismo também. Olha, eu sou biólogo e Caratinga tem lugares espetaculares que ainda falta o apoio para o desenvolvimento desses locais e até a divulgação. Né? Nós precisamos incentivar que a população ela esteja em consonância com o meio ambiente. Eu falo, um meio ambiente preservado, a gente consegue preservar também a saúde da nossa população. Né? E o turismo a gente precisa de atrair as pessoas para a cidade de Caratinga, não somente pelo comércio, pela educação. A gente precisa posicionar como uma cidade polo do turismo, atrair as pessoas para a nossa cidade. A gente vê que as festas, para fazer festa, não precisa de gastar grandes recursos. A gente pode fazer parceria público-privada. A gente pode valorizar as pessoas da nossa cidade e atrair essa população não somente, né, de Caratinga, da nossa microrregião, para incentivar o turismo, incentivar o nosso comércio, os nossos hotéis, os nossos restaurantes, bares, ou seja, movimentar a economia da cidade através do turismo e trazer o lazer, né, para a nossa população. Bacana. Política para criança e adolescente. A gente ouve falar, né? A criança é o futuro do país. Nada, eles são presente, né? Eles estão aqui agora. O que propor para esse perfil, para esse grupo? Fortalecimento da FUNCIMI. A gente tem uma instituição aqui maravilhosa, uma instituição que tem anos de trabalho. A gente precisa fortalecer a FUNCIMI, né, com novos trabalhos, com novas funções, para que nós possamos, né, engajar a criança e adolescente, né, aprendendo ali, né, talvez alguma profissão, aprendendo ali sobre educação, aprendendo sobre o valor da família. Eu falo muito isso, né? A gente precisa de resgatar o valor da família para a gente desenvolver essa criança, jovem e adolescente para uma sociedade melhor. Uma sociedade que apoia e que acolha essas pessoas no presente, não somente no futuro. E fazendo isso no presente, com certeza o futuro está garantido, né? Com certeza. Com boas perspectivas, por exemplo. Parque de exposições, bicho. Vamos lá. Aquele elefante branco parado lá, né? Uma área que nunca teve uma boa infraestrutura, mas que já atendeu a população um bom período, né? Depois começaram a fazer umas reformas, o negócio, e parece que daí para frente não foi utilizado mais, né? O que fazer com aquilo? Olha, a gente precisa de buscar uma solução
né, rápida, porque Caratinga hoje carece de espaço público para a realização de eventos. A gente vê que a gente não tem local mais, então por isso que a gente vê até a dificuldade de realização de alguns eventos, né? Então, ou seja, a gente tem que trazer a solução rápida, né? Ou ver, né, o que realmente está acontecendo, que não acaba a reforma do parque de exposição e colocar ele disponível para a população, fazer grandes feiras. A gente tem um exemplo da FENASC, né, uma feira realizada no município de Caratinga. A gente precisa de incentivar que sejam realizados eventos desse porte, usando o parque de exposição, né, para shows, eventos religiosos, onde que a gente pode movimentar e trazer um local que seja acolhedor, um espaço bom, seguro para a nossa população frequentar. Governar para todos, essa é uma frase comum de todos os candidatos. Isso não é só aqui, no Brasil inteiro a pessoa fala, eu vou governar para todos. Como de fazer isso de fato acontecer após uma eleição, onde teremos embates, meio que divide a população no voto, né? Como resolver isso? Eugênio, como servidor público, a gente aprende que a gente tem que servir a todos, né? O servidor público, ele não tem lado político. A gente busca trazer o que é melhor de cada lado, né? Então, assim, como servidor público, a gente já aprende que a gente tem que atender realmente a todos, né? A população, ela merece e tem o direito de ser atendido, independente da sua escolha política. Então, o servidor público ele já tem essa essência de atender a todos de forma igualitária. Bacana. Vamos para o nosso bate-bola? Beleza. Religião. Católico. Aborto, você é contra ou a favor? Contra. Família. Existe apenas um modelo de família ou você consegue entender outros formatos? Olha, família é aquele que está próximo e aquele que cuida. Esquerda ou direita? Centro, buscando as melhores opções de cada lado. Cotas na universidade, você é contra ou a favor? Sou a favor. Privatização ou estatização? Estatização. Sabemos que o servidor público tem que trabalhar com a mesma dedicação do setor privado. Ô, Érica, agora você tem um minuto aí para suas considerações finais. Você vai deixar o seu recado aí para os internautas, para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV. É com você. Olha, primeiramente eu agradeço o espaço desse diálogo importante. Eu entendo que é um diálogo de construção de algumas propostas para a nossa cidade. E para a população eu deixo o recado. Como servidor público, eu coloco o meu nome à disposição porque eu quero servir a população de Caratinga. Como secretário de Saúde, nós mostramos que conseguimos prestar um grande serviço, mesmo no momento de crise de saúde pública que era a pandemia. Neste momento, nós trabalhamos em conjunto com a população, com transparência e com muita dedicação, e sempre pensando no desenvolvimento da saúde da nossa cidade. Eu agradeço esse espaço, eu agradeço à população, aos servidores públicos, por todo o apoio dado nesse tempo. E a gente está aqui, né, deixando o nosso nome à disposição para o melhor desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero servir a população de Caratinga. Bacana, Érica. Muito obrigado. Um prazer muito grande te receber aqui. Boa sorte aí nessa caminhada. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. Você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.